Sair aqui, ficar. Crislaine, Wesley, Raíssa, Gilmário, Eliane. Pronto. A gente vai começar conhecimentos pedagógicos. Então, hoje e amanhã a gente vai ficar com conhecimentos pedagógicos. E no próximo sábado e no próximo domingo a gente vai ficar com o Plano Nacional de Educação, tá certo? Então, a gente vai trabalhar essas duas questões aqui, que elas entram com temas diferentes, tanto na prefeitura como no estado, mas são a mesma coisa, que é a função social da escola e o papel da didática na formação do professor. Quando a gente vai falar sobre a função social da escola, eu gosto de trazer ela sempre depois da LDB e da Constituição, porque ela vai estar lá dizendo qual é a função social da escola, que é formar indivíduos, né, que com essa formação integral para o exercício pleno da cidadania e para a inserção no mundo do trabalho. Só que quando a gente vai falar sobre essa integralidade e plenitude da formação humana, a gente vai ver que a escola ela é muito mais do que desenvolvimento cognitivo e intelectual. Ela é uma mini sociedade e dentro dessa mini sociedade ela tem que desenvolver esse indivíduo em todos os seus aspectos ou nos seus principais aspectos, como alguns gostam de dizer. Então, garantir a formação básica a crianças, jovens e adultos para que tenham condições de exercer plenamente a cidadania e a formação do trabalho. Então, isso requer um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento afetivo, que todos os documentos da educação eles vão frisar bastante sobre a questão da afetividade e a sustentabilidade, porque são as palavras educacionais, são as bolas da vez onde a gente deve centrar. Por quê? Um indivíduo que ele não é bem desenvolvido afetivamente, ele é um indivíduo que ele vai ter problemas, tanto de ordem cognitiva e intelectual, quanto de ordem social e de interação com os seus pares. Por mais inteligente que seja o sujeito, ele não tem um capital de empregabilidade, porque empresa nenhuma ela quer uma pessoa complicada. Às vezes ele prefere uma pessoa que não seja tão inteligente, tão habilidoso naquela área, mas que saiba trabalhar em conjunto, né? Como é que se diz? Coletivamente, do que aquela pessoa que ela não sabe, ela não tem traquejo, ela não consegue, ela é uma pessoa que ou porque ela se acha superior, ou porque ela é uma pessoa difícil, ou porque ela passou por sérios problemas durante a sua formação que ela não conseguiu superar e que essa pessoa é uma pessoa complicada de se trabalhar. Então, pessoas que são desenvolvidas intrapessoalmente, ou seja, que elas são bem resolvidas com elas mesmas, também são essenciais. E a questão da socialização. Pessoas que saibam viver em sociedade. Então, a grande quantidade da violência que a gente enfrenta hoje dentro das escolas são pessoas que não têm esse controle, não têm esse desenvolvimento afetivo, não são pessoas desenvolvidas e que conseguem se equilibrar, eles não têm a inteligência intrapessoal, então, socialmente, elas não sabem conviver. Por quê? Porque a maneira com que foi desenvolvida a sua formação fez com que esse indivíduo ele visse que ele não tem valor. Então, se eu não tenho valor para essa sociedade, nada nessa sociedade tem valor para mim, a não ser o que eu posso arcar financeiramente. Esse é um dos grandes empecilhos hoje da escola. Dentro
dessa perspectiva, a escola, ela é uma mini sociedade. Então, se eu tenho uma sociedade democrática, onde eu tenho leis, eu tenho interações, eu tenho grupos sociais que interagem, a escola também é. Só que o centro dessa escola é o aluno. Tudo que eu faço ou deixo de fazer é para esse aluno. Só existe professor porque existe aluno. Então, eu tenho a escola ela está dentro de uma sociedade. Essa sociedade ela é uma sociedade de leis, e dentro dessas leis eu tenho leis educacionais e sistemas de ensino que vão regular, que apesar da gente ainda ter o poder de cátedra, mas a gente não pode fazer tudo, porque nós vivemos em uma sociedade e viver em sociedade é ser regulado por normas e leis e valores também. Desculpe. E eu tenho essa escola, e tenho a família. A família está na sociedade, ela vai influenciar a escola. Então, ao mesmo tempo que a sociedade, a família, o sistema e as leis influenciam a escola também vai influenciar essa sociedade, essa família, esse sistema e as leis educacionais. Porque a partir de como essas leis vão sendo desenvolvidas, a gente vai vendo o que é adequado ou não para a nossa realidade. A lei ela é sempre muito ampla, porque ela é para dar conta de uma diversidade muito grande de sujeitos, de contextos, culturas e também de necessidades educacionais. A gente faz, ai meu Deus, a legislação é linda, se ela funcionasse. Cabe a nós saber efetivar ela dentro da escola e saber se elas vão funcionar ou não dentro de determinado contexto. Porque o que é bom para uma escola não é bom para outra escola. Dentro da escola, eu tenho algumas coisas que elas são essenciais. Então, a escola, ela tem os seus valores. Esses valores, eles fazem parte da cultura escolar. Eles são parte da família, eles vêm parte do sistema de ensino, eles fazem parte também dos sujeitos que fazem essa escola. Os profissionais de educação, os alunos. Só que tudo isso, os alunos, que são o centro de todo o processo educacional, eles estão lá para se desenvolverem. Então, eu tenho a escola, que influencia a sociedade, e a sociedade influencia a escola. Tem o centro do processo educacional, que é esse aluno, essa escola com seus objetivos, sejam eles propedêuticos ou de formação para o mercado de trabalho. E eu vou ter que desenvolver nesse aluno habilidades, atitudes, valores e competências que são essenciais para se viver dentro da sociedade e também dentro do mercado de trabalho. Já que o ensino médio, ele deixou de ser apenas propedêutico para ser propedêutico e profissionalizante. Podemos? Podemos. Se quiserem, eu mando esse slide, tá? Ele está bem resumido. Eu quero. Hã? Eu quero. Então, dentro da escola, a primeira coisa que eu, enquanto profissional, eu tenho que definir é que escola eu quero. Eu sei que é difícil quando a gente não tem apoio da gestão. Mas a minha escola, o meu fazer pedagógico, o meu fazer didático, ele inclui ou exclui? Esse é o primeiro ponto, certo? Então, dentro da ciência da pedagogia, eu vou ter alguns tipos de escola que predominaram em determinado tempo histórico e político e que ainda há remanescências dentro da escola. Então, eu tenho concepções de educação da sociedade que está traduzida nos dispositivos legais e que ela vai ter certas características. Deixa eu ver aqui quem mandou. Se tem alguém fora sem conseguir entrar. Tem não. Então, eu vou ter 3 tipos de escolas que são mais comuns caírem em concurso.
que são as concepções que a política educacional ela já teve sobre esse olhar sobre essa escola e que, a grosso modo, apesar da política dizer uma coisa, elas ainda permanecem. Que é a escola como redentora da sociedade. Dentro dessa concepção, tinha-se essa inocência de se pensar que apenas se abrindo escola e se frequentando a escola, eu mudaria essa sociedade, que apenas ao terminar a escola, e eu estou falando da escola fundamental, nessa época, o médio eram pouquíssimas, eu tinha uma empregabilidade, e a gente vai ver que não é bem assim. Depois, com o advento de novas teorias, principalmente com as novas leituras que vão sendo feitas sobre o materialismo histórico dialético de Karl Marx, ele vai dizer que essa escola, ela é uma escola que ela é reprodutora da sociedade. Ele não cunha esse termo. Quem cunha esse termo é o Bourdieu, a partir dessa releitura. Ele vai dizer, olha, eu tenho uma escola que se diz redentora da sociedade, que diz que qualquer um pode entrar na escola e pode aprender, mas ela é uma escola excludente, porque ela reproduz uma sociedade. Essa sociedade é uma sociedade capitalista e é uma sociedade que exclui, não tem lugar para todos no sol. Ela vai reproduzir essa sociedade. Dentro disso, eu tenho uma escola que exclui. E com os avanços e os estudos, e aí a gente vai chegar aí no Demerval Saviani e principalmente no Freire, que é a escola como transformadora da sociedade. Que eles vão dizer, olha, essa escola, a escola não pode tudo. Ela não é redentora de todos os males sociais. Mas sem ela não há transformação social. É a partir de que eu conheço os meus direitos e meus deveres que eu passo a me posicionar e ser um cidadão em sua essência da sua palavra, que vai fazer com que essa sociedade muda. A escola, ela muda o sujeito. O sujeito, ele transforma a sua vida e muda a sociedade. Dentro das teorias educacionais, essa aqui eu tirei do Libânio e do Lucchesi, eu vou ter 3 tipos de teorias educacionais, que vão ser chamadas de tradicionais, críticas e pós-críticas. Cada uma dessas teorias, elas vão ter uma filosofia, elas vão ter um modelo sociológico, certo? Um modo de pensar, e para isso eu vou ter um modelo de homem, um modelo de escola e um modelo de sociedade. Na tradicional. Então, na tradicional, a base dela, que a gente chama a base filosófica dela, vai ser o positivismo, certo? Então, ele vai dizer, olha, a gente acha que o tradicional não é só um tradicional. O tradicional são vários tradicionais, na realidade. Ou ele vai ter como base o positivismo, né? Que é quando as ciências, principalmente as ciências biológicas, elas ascendem e começam a ter um maior destaque e explicar esse posicionamento da ciência, é quando a ciência começa a ser sistematizada, ou ela vai ter como base o que a gente chama da filosofia clássica. Então, lá nos gregos, que vai ter toda a base lá do que a Igreja Católica, ela pensa sobre a educação, e não é só sobre a Igreja Católica, porque a gente também vai ter o Comênios. O Comênios, ele é protestante, então ele vai pegar parte disso, o que ele não concorda, e transformar. Então, eu tenho essas duas bases, que é, no caso, filosófica, que é o positivismo,
No positivismo, vai dizer que todo mundo aprende, vai depender de como você faz isso. Ou através da filosofia clássica. Essa filosofia clássica que ela vai dizer que modelo de homem é esse, um homem temente a Deus, porque ele vai ter toda a teoria educacional vai estar toda lá baseada em São Tomás de Aquino e em Santo Agostinho, que é o famoso Ratio Studiorum. Que o Ratio Studiorum é um manual do homem cristão. Lá tem falando do nascimento até a morte, como esse homem deve agir. E entre eles vai ter lá as teorias educacionais, do que fazer para esse homem se tornar este homem onde a moral está acima de qualquer coisa. E a moral é a moral cristã ocidental. Então, qual é a concepção de sociedade que essa teoria tradicional tem? Ele vai dizer que a sociedade ela é homogênea, vai dizer que todos somos iguais, que todos podem aprender, basta querer. Só que ela é uma sociedade excludente. A gente sabe que não somos iguais, nem dentro da nossa casa. Se tem 5 filhos, cada um é diferente, imagine dentro de uma sociedade. Ela é uma concepção ahistórica, porque ela fere o que essa história diz sobre a evolução da humanidade. E ele vai dizer que isso é natural, que essa sociedade sempre existiu desse jeito e sempre vai existir. Quanto à concepção de educação, ele vai dizer que a educação ela é exterior à sociedade, ela não faz parte dessa sociedade. Ela vai ter como base principalmente os estudos de Durkheim. Então, ele vai dizer, olha, não é uma coisa natural, é uma coisa fora da sociedade. Ele vai dizer que o homem é bom, quem corrompe é essa sociedade. Então, para que este homem mude essa sociedade e a sociedade passe a ser boa, eu tenho que retirar esse homem da sociedade, educá-lo para que eles voltem. Então, aquela velha concepção grega, aonde as crianças e os adolescentes eles vão para o poder do Estado para transformar. Né? Tem 2 tipos de educação, que é aqueles que vão lutar. Vai me ajudar aí, gente de história. É Atenas e Espartas, né? Espartas são onde eu vou fazer os lutadores e Atenas os pensadores, dentro da mitologia lá grega, né? Ela vai dizer que essa escola ela é autônoma. A concepção é autônoma. Eu faço o que eu quero como quero. Que ela não tem nenhuma relação com a sociedade não influencia, ninguém influencia. Eu penso e eu faço de forma autônoma. E a gente sabe que não é. Que há poderes, há vertentes, muitas vezes invisíveis, que a gente não consegue ver por questão de amadurecimento e de conhecimento, que faz a gente pensar que a gente está fazendo porque a gente quer. E na realidade a gente não está fazendo porque quer. A gente está fazendo porque de alguma maneira a gente foi induzido a fazer. Eu sempre me lembro daquela cena, não sei se todo mundo viu, do Diabo Veste Prada. Isso, Gilmar, preparação militar, que é para o combate. Não sei se alguém lembra desse filme. Lembra? Que a mulher lá é uma grande crítica de moda e ela pega uma menina para trabalhar que ela não liga para moda, ela só quer ser uma grande jornalista. E ela chega para trabalhar toda desarrumadazinha dentro de Meryl Streep. Meu filho, eu sei que eu li e entendi. Eu não sei também como é que se escreve, não. E dentro disso ela vai lá com aquele suetezinho azul turquesa que ela comprou numa loja de departamento. É, isso mesmo, a Anne
Não sei não. Então, dentro disso, ela vai de lá e ela diz assim: você pensa que as pessoas que estão nessa sala não te influenciaram. E ela mostra muito bem o poder da influência que uma sociedade tem no indivíduo. Porque ela vai dizer: você está com esse seu suéter azul turquesa que você comprou numa loja de departamento de forma despretensiosa para mostrar que é um intelectual. E na realidade ela vai trazendo toda uma história por trás daquela cor até chegar à loja de departamento. Isso acontece na educação. Tudo que tem por trás até chegar ao que a gente acha que a gente faz de forma autônoma. E dentro dessa perspectiva tradicional, a educação ela é interventora. Ela intervém, ela modifica o indivíduo, mas ela não modifica numa perspectiva libertadora de eu compreender os meandros dessa sociedade que me fazem pensar e ter certos atos. Ela é interventora porque ela modifica o meu comportamento e minha maneira de pensar de modo que eu acho que todos nós tivemos as mesmas oportunidades, sem olhar o que está por trás. Que todos os alunos que estavam naquela classe, daquele professor maravilhoso, que eu acho que é maravilhoso, mas que outros podem não achar, não aprenderam porque não quiseram. Então, dentro dessa sociedade, que é uma sociedade excludente, eu estou dando aula. Que é uma sociedade excludente, eu fui desligar e foi atender. O que é que faz com que alguns consigam superar sua condição cultural, social e econômica e outros não? Ele vai muito além da potencialidade de aprendizagem, que é a inteligência que é biológica, e a cognição, que são os incentivos que fazem com que esse aluno aprenda. Então, eu não aprendi por quê? É diferente de um aluno que mora na frente da escola, ou da zona urbana, ou daquele de zona rural, que atravessa, que anda quilômetros a pé até a escola, descalço, vem sem comer, daquele que mora na rua da escola ou próximo da escola. Ela vai dizer que ela não vai levar em relação a esses condicionantes. É algo que ele é meritocrático, é de cada um. Qual é o papel da escola? A escola como redentora da humanidade, ele vai dizer que ao entrar na escola, que não existia uma escola para todos, ao entrar nessa escola e ao sair dela com um diploma, que é o que ainda permanece na nossa sociedade como se o diploma ele fosse a carta de entrada para a empregabilidade, e a gente sabe que não é. Eu acabaria com todas as mazelas sociais, sejam elas econômica, cultural, de violência. Ele vai adaptar esse indivíduo à sociedade de uma maneira que ele não vai ver. Ele vai dizer, olha, você trabalhava na roça. Hoje você estudou e ela te deu a oportunidade de você trabalhar numa fábrica de tecido, vamos supor. Sem EPI, sem ventilação, trabalhando 12 horas por dia, sem direito trabalhista, mas você está na sombra. Qual é a qualidade de vida maior? Você trabalhar no seu pequeno roçado ou sobre essas condições? Mas ela te adapta de uma maneira que você não consegue ver que aquilo é nocivo. Porque na roça, o que eu vou ganhar vai depender do ciclo agrário. E eu vou ter que me organizar durante o resto do ano. E numa grande indústria eu vou ter mês a mês. E muitas vezes, se eu pegar o que eu ganho naquele roçado e dividir mês a mês, eu ganho mais do que eu ganho naquela fábrica. Que a qualidade de vida que eu tenho é uma qualidade de vida melhor, apesar de estar exposto ao sol.
Então, a escola ela tem essa característica na tradicional. Ela vai promover a coesão e a integração social, já que ela vai dizer que todo mundo é igual e aqueles que não se adequam, eles vão ser excluídos dessa sociedade e do processo educacional. Não existe uma escola para todos. Primeiro, porque não tem vagas. Segundo, que só fica na escola aqueles que melhor se adaptam à cultura escolar e que já tenham um certo desenvolvimento cognitivo e também tenham que a inteligência hereditariamente já tenham essa potencialidade hereditária de aprender, que não são todos. As principais características, né? Ela vai ser a crítica, ela não vai criticar essa sociedade, ela vai dizer que a sociedade sempre foi assim, uma sociedade de classes. Então é sempre o filho de quem? Se eu sou filho de médico, então eu estou destinado aos melhores cargos. Se eu sou filho de um agricultor, não, porque sempre foi assim, cada um no seu quadrado. A prática pedagógica é isenta de compromisso político, ele vai dizer que a escola é neutra. E a gente vai ver que a escola nunca foi neutra. Mesmo quando ela se diz que é neutra, ela está a serviço de alguém. E esse alguém é o mercado de capital. E o grande aporte teórico, eu vou ter o Comênio e vou ter os pedagogos renovadores. Então, eu vou ter aí o Herbert, eu vou ter aí a Maria Montessori, eu vou ter aí o Piaget, a gente vai ver que ele vai se estender, mas ele começa nessa perspectiva. Eu vou ter o Dave. Então, eu vou ter vários pedagogos que eles vão renovar essa educação. A crítica. A crítica ela já vai partir dessa releitura do materialismo histórico dialético e do estruturalismo. Então, ele vai dizer, olha, a sociedade, do jeito que ela está, ela quer se autopreservar. Então, o status quo ele tem que ser preservado a todo custo. Ele vai negar essa historicidade também da educação e do sujeito, e ele vai dizer que isso sempre foi assim. Sempre teve aqueles que comandaram e que herdam isso por uma questão sanguínea. Então, se eu sou filho do rei ou se eu sou agregada ao rei, eu sempre vou ter como é que eu vou falar? As premissas não, eu vou ter sempre tem um nomezinho que eu estou esquecida agora, mas eu vou sempre ter o melhor, porque eu mereço, porque eu nasci em berço de ouro. E você que não Privilégios, né? privilégios. Então, eu vou ter sempre os privilégios. Eu sou uma pessoa privilegiada desde de que eu nasci. Aí ele vai dizer que a concepção de educação, aí ele vai mudar, ele vai dizer não. Nós mudamos de um sistema que ele era centrado no rei para a república e dentro da república, essa escola ela é uma instância social. Ela faz parte dessa sociedade e ela reflete essa sociedade. E ela está a serviço dessa sociedade e seus condicionantes. Ou seja, ela tem que estabelecer, ela tem que fazer tudo para que esse status quo ele não seja mexido. Os privilégios daqueles que nasceram privilegiados têm que ser garantidos por essa escola. Então, ela é uma escola reprodutora da sociedade. O papel da escola ele é o instrumento de reprodução. O Althusser ele vai dizer que o Estado moderno ele é formado por aparelhos, por dois tipos de aparelho. Eu tenho o aparelho reprodutor da sociedade e os aparelhos repressores da sociedade. Então, a escola está dentro de um aparelho reprodutor, ele vai reproduzir, assim como a igreja, assim como as associações, assim como a igreja não, a religião como um todo, como as associações, a família também. E tem um repressor, que vai ser a polícia, que vai ser o judiciário, a política também, que ela vai fazer as leis. E as principais características, ela vai criticar essa sociedade, ela reconhece o que essa sociedade fez, mas ela tem uma visão pessimista.
ela vai dizer, olha, isso é assim, vai continuar sendo assim. Porque é muito difícil você superar essa estrutura. Ela é uma teoria estruturalista, onde eu vou ter a estrutura, que é aqueles que comandam, têm um poder cultural, econômico e político, e eu tenho a superestrutura e eu tenho a estrutura que é o trabalhador, que vai sustentar essa economia e vai querer subir, galgar a esse cargo, como se a sociedade tivesse apenas essas duas estruturas. Então, ela vai reproduzir, ela vai dizer que a escola vai reproduzir a ideologia que é a ideologia dominante, que é daqueles que detêm o poder político, cultural e econômico. Então, os principais aportes vai ser o Karl Marx, o Althusser e o Bourdieu, que vão fazer uma releitura desse materialismo histórico dialético. E eu tenho a pós-crítica. Na pós-crítica, só um minuto. Foi Laudiana que não conseguiu voltar. Dentro da pós-crítica, ela vai dizer, olha, a sociedade é uma sociedade histórica que vem evoluindo. E que esses condicionantes históricos e sociais é que vão determinar que tipo de sociedade eu quero, que tipo de sociedade eu estou e que tipo de sociedade eu quero no futuro para mim e para os meus descendentes, para a humanidade como um todo. Aí ela vai dizer que a educação, ela pode ser reprodutora ou ela pode ser criticizadora. Vai depender dos sujeitos e da concepção de educação que tem os sujeitos que estão no interior da escola. O papel da escola vai ser o de mediadora de projetos conservadores, se ela for uma escola reprodutora, ou transformadores, porque vai depender desses sujeitos, dos profissionais de educação, vai depender de qual a leitura que esses profissionais de educação eles fazem dessa legislação e dessa política educacional, que a gente não deve esquecer nunca, que por mais que a política ela diga uma coisa, eu possa adaptá-la e fazer da minha escola e do meu fazer docente algo em prol da evolução dessa sociedade. Porque se eu modifico e faço com que esse aluno ele seja um aluno crítico, ele vai ter condições de exercer plenamente a cidadania e mudar a sua condição. Ele tem condições, não que ele vá, que a gente sabe que tem outros determinantes. Sua condição cultural, social e econômica. As características, ela vai tanto recusar-se ao otimismo ilusório, ele vai dizer que a escola não pode tudo, mas que a partir dela podemos começar essa transformação social. E ou do pessimismo imobilizador, dizer não, sempre foi assim e sempre será. Então ela vai ficar no meio termo. Ele propõe a desvelar e utilizar as contradições, então ele vai mostrar o que essa sociedade ela faz com o indivíduo. Ele vai mostrar que ao ter uma escola numa periferia, não é só porque a LDB diz que o estudante da educação básica ele tem o direito de estudar perto da sua residência. É uma questão também de controle social. Que esse indivíduo ele não saia zanzando por essa cidade e possa desviar-se. Ele tem a concepção de que isso não é dado porque o prefeito ou o governador ele é ótimo porque ele fez um PSF na minha rua. E sim porque é um direito. E esse direito é um direito universal e que nós pagamos por nossa educação. Por menos que seja a renda da minha família, eu contribuo através de impostos no meu consumo. Ele propõe a desvelar e utilizar as contradições sociais para transformar criticamente a sua transformação. Foi o que eu falei. Eu tenho condições de olhar. Então, eu vou dizer, olha, eu morava na beira do rio. Hoje, eu moro em um apartamento, porque o prefeito, ele fez isso.
Mas ele fez isso não porque ele é bom, porque moradia é um dos direitos universais. Ele fez isso porque ele para diminuir as inundações que assolam João Pessoa, eu preciso criar uma mata ciliar que foi destruída nos últimos 50 anos. E para isso eu tenho que tirar o pessoal lá do Porto do Capim. Eu tenho que tirar o pessoal da margem do rio Jaguaribe. Então não é porque eu sou bom, é porque é um direito. É porque se eu não fizer isso, a cidade vai se acabar debaixo de água. Então a escola ela tem que dar essa condição ao aluno. Então, os principais aportes, vou vir novamente com o materialismo histórico dialético de Marx, só que sobre outra leitura. Ele vai dizer que eu tenho uma estrutura, eu tenho a superestrutura, mas nada é homogêneo. Se eu vou falar sobre a estrutura, eu vou ver que esse acesso à educação e aos bens, eles são diferentes para homens e para mulheres. Que esse acesso à educação e essa permanência, ela é diferente para homens e para mulheres. Dentro do contexto da mulher, que é um público mais vulnerável, eu tenho mulheres que são mais vulneráveis do que outras, porque eu tenho mulheres brancas, eu tenho mulheres pardas, eu tenho mulheres negras. E dentro desse contexto, eu vou ter diferentes modos de viver, de ver e de me sentir pertencente a essa escola, onde a cultura ela se assemelha sempre à cultura que ela das camadas, vamos dizer assim, mais providas economicamente. Que a linguagem dessa escola ela é excludente. Dentro das mulheres negras, eu tenho a exclusão de acordo com a sua opção, não sei se é a opção que fala, mas a sua condição sexual, se ela é hétero, cis, ou se ela é homossexual, dentro desse universo que é o GLBTQIA+P, né? Se ela é uma mulher cis, se ela é uma mulher trans, então eu tenho N fatores que vai influenciar. Então vai ser uma releitura. Então eu vou ter o Freire, eu vou ter o Freinet, eu vou ter o Saviani e eu vou ter o Gramsci. O Gramsci vai dizer que a escola somente será do trabalhador a partir de que o professor ele seja um intelectual de classe, não da classe que detém o poder cultural e econômico e político, e sim da sua classe de origem, e sim daquela classe que ele atende. Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Então, para modificar esse pensamento e reformar, eu tenho que repensar a reforma e refazer o pensamento e me tornar um professor mediador. Essa ideia de reformar um pensamento, ela é a ideia de... Eita, que agora me fugiu. Mas daqui no final da aula eu lembro o nome do teórico. É um teórico contemporâneo. Inclusive, ele é assessor da Unesco. Então, eu tenho que ter um professor mediador. Esse professor mediador ele tem que ser um professor flexível, porque eu chego dentro da minha sala de aula com o meu planejamento pronto, mas muitas vezes eu não posso executar por N motivos. O aluno ele não tem um conhecimento prévio, o aluno naquele dia ele não está bem, a maioria da classe, não tem uma estrutura suficiente para desenvolver aquilo. Eu tenho que ser ético. Por mais que eu quisesse que meus alunos tivessem tudo no mesmo nível, eles não vão estar. Eu não posso fazer um julgamento de valor se eu não sei qual foi o processo que esse aluno teve para chegar até ali. Ele tem que ser interativo, ele tem que estar em contato com novas tecnologias, contato com seus alunos, contato com os pares. Ele tem que ser humano, porque ele tem que se reconhecer, ele tem que entender esse aluno que muitas vezes não tem esse apoio em casa, ter esse olhar humano sobre o seu aluno. Ele tem que ser experimentador, experimentar novas metodologias, novas formas de aprender. Ele tem que ser dinâmico, porque a educação ela é dinâmica. O que hoje ele tem sentido dentro da escola e da sociedade, amanhã ele pode não ter. Ele tem que ser bem remunerado, porque um profissional bem remunerado,
Ele é um profissional que ele tem maior empenho, certo? Mas ele também tem que ser competente, porque o nosso salário, ele melhorou consideravelmente nos últimos 30 anos. Mas ainda ele é aquém do que uma parte dos professores fazem. Eu digo que parte dos professores ganham pouco por que faz e outra parte ganham muito por aquele que eles não fazem. Enquanto a gente não for nós não tivermos uma coesão onde todo mundo faça a mesma língua e a gente aplique nossos esforços no desenvolvimento de uma educação de qualidade, nós teremos mais forças para reivindicar melhores salários. E não só melhores salários, melhores condições de trabalho. Porque o melhor é trabalhar em 2 escolas, 60 horas, ou 40 em uma só, ganhando o mesmo salário. Isso também vai impactar na qualidade da educação. Ele tem que ser autônomo, porque a gente tem que ter o poder de cátedra e de decidir, porque eu é quem conheço o meu aluno. A direção ela tem uma noção, mas ela não está dentro da sala de aula. Eu tenho que ser motivado, a motivação ela passa pela remuneração e pelas condições de trabalho, e também pelo ambiente escolar, né? Eu tenho que ser capacitado, então eu tenho que sempre estar me capacitando, e essa capacitação ela tem que ser remunerada. É muito desgastante, muito mesmo. É porque a gente precisa mesmo, né, Williane? Porque se não precisasse, era numa só. Se fosse bem remunerado, Exatamente, a questão de necessidade. é uma questão de necessidade. Ele tem que ser proativo. Ele não, para eu ser um bom profissional, eu não fico esperando que me digam o que fazer e nem como fazer. Eu sei o que fazer. Eu tive formação para isso. Eu busco me qualificar. Ele tem que ser comunicador, tanto com seus alunos como com seus pares, dentro da sua comunidade como um todo, na comunidade escolar e extraescolar, e ele vai mediar todos esses comportamentos para formar sua identidade docente e contribuir para a formação da identidade desse ser que está na escola. Então, o comportamento do educador que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, não uma ponte estática, mas uma ponte rolante, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue a seus resultados. Fica melhorzinha as aulas de conhecimentos pedagógicos, né, gente? É menos pesada. Eu acho. Então, qual a finalidade e os objetivos da educação? Ela tem que ser integral. Essa integralidade, ela não é só do tempo, é dessa formação omnilateral em todos os seus aspectos. Ela tem que ser contextualizada e ela tem que ter qualidade social. Então, dentro de um currículo, o currículo ele não é só os conteúdos. Ele é conteúdo, ele é conceito, ele é procedimento e ele é atitude. E para isso, eu tenho que saber por que eu vou dar aquele conteúdo, né? Por que ensinar, por que aquele conteúdo é importante. E ele é importante para quem? Esse sujeito, ele necessita desse conhecimento? Eu vou encerrar agora, Williane. Aí a gente termina amanhã, certo? De 8h30. Então, para quê? Para que eu possa conhecer esse conteúdo e o que é produzido e o que é necessário para se viver nessa sociedade, para que a partir desse conhecimento eu possa fazer, né? Eu consiga fazer, operacionalizar, e que esse conhecimento também me dê conta de eu conviver com os meus pares e de eu ser nessa sociedade, que são os 4 pilares da educação do futuro, certo? Que é lá da Unesco. Podemos encerrar aqui, gente? E aí, como foi a aula hoje? Gostaram? Gostei.